Boa noite, queridos irmãos do Grupo Espírita Maria Francisca Rocha, queridos amigos, estamos na reunião pública. Hoje nós vamos ter a palestra Eu Vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A expositora é a Tati, e nós já vamos, então, iniciar com oração, depois passando a palavra para ela. Ela vai deixar uns minutos de pergunta e comentários, e depois a oração por volta das 21 horas, a oração final. Então, sejam todos bem-vindos, abraçados, queridos, a saudade é muita, mas a nossa reunião está sendo possível online, graças a Deus. Vamos, então, fechar nossos olhos, vamos entrar para dentro daquele nosso quarto, que a gente converse com Deus. Vamos lá elevar o pensamento até a Deus, nosso Pai. Vamos ver a figura do Cristo também. O nosso pensamento sintonizado, cada um em suas casas. Mas tenho certeza que o Cristo está colocando neste momento a sua mão em cada cabeça, em cada lugarzinho do nosso lar, que o nosso lar está sendo abençoado com a sua presença, porque estamos todos sintonizados no maior, no amor, pedindo que o Cristo Jesus, nosso Mestre, intua a Tati para trazer as suas palavras de amor do teu evangelho de luz e caminho, para que entre na nossa vida, no nosso dia a dia, e perseveremos no amor que o Cristo nos trouxe, que nos mostrou o caminho do Pai, que nos mostrou a felicidade, que nós possamos aplicar tudo aquilo que escutamos no nosso dia a dia. Sede conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, vou passar a palavra para a Tati. É um prazer, viu, Tati? E que vamos escutar agora o que nos diz o Evangelho. Beijo. Muito obrigada, Vânia, Elde. Como a gente comentou anteriormente, a saudade de encontrar todos é muito grande. Mas que bom que temos essa oportunidade de trabalhar online e o serviço não parar, né? Que às vezes a nossa palavra consegue até alcançar outros que não, talvez presencialmente não alcançaria, né? Então, fico muito grata pela oportunidade, por vocês lembrarem de mim sempre. Hoje eu trouxe um texto, um versículo do Evangelho de João. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Capítulo 10, versículo 10. Cada evangelista, ele traz um discurso para um determinado público, né? Então, enquanto Mateus e Marcos direcionam muito o discurso para os judeus daquela época, né? Lucas já vem trazendo a visão da passagem de Jesus pelo olhar de Maria, ele sendo grego, trazendo na linguagem grega e sendo médico, né? Então, outro olhar. E João, evangelista, ele traz uma visão de Jesus muito especial. Então, tudo aquilo que a gente tem falado hoje, de física quântica, de lei da atração, da abundância, se você olhar bem o Evangelho de João, ele aborda tudo isso. Então, agora é a hora da gente olhar para o Evangelho de João com o olhar de quem está entrando no mundo de regeneração, de quem precisa abrir para uma nova vida, né? Abrir para uma vida de abundância. Trago aqui a pergunta 134 do livro Consolador, que traz assim: como pode o homem agravar
ou amenizar o determinismo em sua vida. Às vezes a gente fala assim, mas se você fizer isso, vai acontecer isso. E não é assim que funciona. Nós sempre falamos, não existe determinismo. Cada caso é um caso. Mas existe um caso que é determinístico e que vai acontecer e que é respondido aqui. É a determinação divina da sagrada lei universal, é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. Então é para esse caminho que nós estamos seguindo, e isso é determinístico. Não tem como, eu não quero ser feliz, não tem essa opção. Né? Esse é o nosso caminho. E aí, quando a gente fala em abundância, eu não cito aqui apenas o dinheiro, né? O dinheiro também, mas o amor, a paz, a amizade, relacionamento afetivo, diversão e tudo mais. Mas eu quero aproveitar aqui que eu estou entre amigos, e falar algo muito íntimo, muito particular. Vocês sabem guardar segredo, né? Eu posso contar algo muito particular. Eu vou contar para vocês algo muito íntimo. Eu sou filha de um pai rico. E isso, assim, para mim, por isso é tão fácil falar sobre abundância. Né? Já que somos amigos, eu preciso contar isso para vocês. Meu pai é muito rico. Ele tem muitos empreendimentos em Belo Horizonte, que é a nossa cidade. Ele tem empreendimentos em São Paulo, em todo o Brasil. Meu pai também tem empreendimentos na Europa, no Japão, na Lua. Meu pai tem obras em toda a galáxia, todo o universo. Eu nem consigo conhecer tudo, mas eu sei que tudo é dele. Meu pai, ele tem muitos filhos, muito mesmo. Mas a herança é bem grande, sabe? Ele tem uma política de distribuição de herança bem interessante. Ele já separou a cota parte de cada filho em partes iguais. Sabe, meu pai, ele não gosta muito de competição entre filhos, não. Porque ele ama todos igualmente. Meu pai é soberanamente justo e bom. O de vocês também é. Um dia, eu pedi ao meu pai um carro novo. Eu tinha 18 anos e ganhava pouco. Claro que ele não me deu um carro novo. Apesar dele ser muito rico, ele não me deu um carro novo. Ele sabia que eu não tinha maturidade nem condições financeiras para manter esse carro. Eu era estagiária naquela época. Como filha rebelde, eu fiquei com raiva, brava mesmo. Mas confesso para vocês que é muito difícil debater com meu pai, porque ele está sempre com a razão. Sabe, não é fácil ser filha de um pai tão rico e tão poderoso. No trabalho, eu dediquei muito, fazia hora extra, estudava muito e finalmente fui contratada. Agora posso ter um carro novo. Mas nesse momento eu percebi que eu precisava alavancar minha carreira, fazer uma pós-graduação. Puxa vida, era mais caro que um carro usado. Enfim, me matriculei na pós e continuei investindo em meu crescimento. Depois disso, nessa linha,
percebi que cada vez que eu me educava na vida, as coisas vinham. Meu pai, que me ama tanto, percebia quanto eu poderia receber cada parcela de minha cota-parte e me dava. Já era meu, era uma herança minha. Ele só estava empenhado em me preparar para que eu administrasse bem a minha herança. Contei essa história fictícia, mas é para a gente lembrar que nós todos somos filhos de um pai muito rico e que ele vai nos dar a herança à medida em que nós nos educamos, e à medida em que nós nos preparamos para administrá-la bem e à medida em que a gente vai evoluindo no amor. Mas eu não posso desejar ter um carro, eu não posso desejar o dinheiro. O Livro dos Espíritos, na pergunta 712, ele nos conta que os atrativos pelo gozo dos bens materiais nos servem para que sejamos instigados ao cumprimento da nossa missão e para sermos experimentados por tentação. Vou explicar melhor com as minhas palavras. Nós, seres humanos, temos uma forte tendência à acomodação. Nós somos preguiçosos e procrastinadores no geral. No geral, somos assim. Os desejos, os sonhos, eles são importantes para que possamos ter estímulos para crescer. A gente não fala, você vai crescer pela dor ou pelo amor? Como que eu cresço pelo amor? É desejando crescer, é empenhando em buscar, é por essa busca. É que a partir do desejo por que seja pelos bens terrenos, eu vou crescer. Por exemplo, se você deseja uma casa própria, você quer uma casa própria, algo material, bem terreno. O que você precisa fazer? Claro, num caminho correto, num caminho ético. Você vai trabalhar, você vai se organizar financeiramente, você vai desenvolver disciplina, vai tratar a prioridade, vai abrir mão de alguns abusos. Enfim, você vai se educar espiritualmente na busca daquele bem terreno. Os bens materiais são ferramentas de Deus para o nosso crescimento. Então, reforça assim que quando eu falo de abundância, não estou restringindo só aos bens materiais. Eu estou falando da energia da abundância expressa no dinheiro, nas amizades, na relação afetiva, na saúde. O problema é que desacreditamos na abundância e desacreditamos da felicidade. Lembro que eu passei um momento muito preocupante, assim, das minhas tarefas do movimento espírita. No início do ano, quando ainda podíamos nos aglomerar, né? Era tão bom aglomerar, né? Agora a gente não pode aglomerar. Eu fiz um estudo no encontro de carnaval da Mocidade Espírita, para os jovens acima de 16 anos. Olha só o problema que eu percebi naquele momento. A nossa doutrina espírita nos conta que nós vamos evoluir. É aquilo ali que eu falei no início, o determinismo é evolução. Nós vamos evoluir de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, depois para a transição
de um mundo de regeneração para chegarmos ao mundo feliz. Não é isso que a gente aprende? Expliquei isso e fiz a seguinte pergunta para os jovens. E faço para vocês agora. Vocês vão para o mundo feliz? E a resposta daquele grupo foi unânime: não. Eu assustei e falei com eles assim: eu vou, vocês não vão, não? Eu vou. O mundo feliz, ele vai chegar de repente, né? Desencarnei agora, encarnei no mundo feliz. Ou, seguindo os ensinamentos de Jesus, eu vou mudando a minha sintonia para alcançá-lo no meu coração. Se eu não vibrar na frequência da felicidade, da abundância, eu não vou chegar lá. Vou chegar, mas vai demorar muito mais. Né? Então, quantas pessoas se esforçam no bem, no trabalho da reforma íntima, são pessoas extremamente agradáveis a Deus pela sua jornada e essas pessoas se condenam ao umbral. Uma vez, uma pessoa me disse na porta do centro espírita, ela falou assim: meu sonho é passar pouco tempo no umbral. E eu fiquei chocada com a fala dela. Eu falei: sério? Seu sonho é passar pouco tempo no umbral? O meu sonho, aí eu brinquei, falei, meu sonho é viver num spa celestial, né? Eu estou trabalhando para isso. Olha só, eu erro muito, estou me esforçando muito e estou trabalhando para isso. Claro que a ideia do spa é uma brincadeira, mas o objetivo principal que eu estou trazendo aqui é resgatar o sentido de merecimento para todos nós. Se você tem um filho que erra, pensa bem nesse exemplo. Um filho que não gosta de estudar, não estuda, enrola, toma bomba, mas em um determinado momento ele resolve mudar, ele resolve estudar, ele se esforça. Você vai ficar punindo esse filho? Ou você vai dar todo o amor por ele? E vai dar todo incentivo, todo carinho para que ele cresça? Nós não fazemos isso com a gente. A gente se pune muito, a gente é muito cruel conosco, não se perdoa. E não precisa ser assim. A gente precisa acreditar nesse Pai maravilhoso que nós temos. Quando falamos em abundância, falamos em energia do amor. Eu aprendi com o Espiritismo que tudo é energia. No livro Nos Domínios da Mediunidade, encontramos que toda matéria não passa de energia condensada. Ou seja, o carro é uma energia, a casa é uma energia, o dinheiro é uma energia. As relações também são frutos de energia, como filho, esposa, marido. O emprego é uma energia, o salário é uma energia. Quando essas energias fluem naturalmente, estamos vivendo na abundância. Também aprendemos com a coleção de André Luiz que a energia pode ser atraída ou repelida. Vou fazer um exercício aqui simples para tentar demonstrar isso. Imagine, eu quero que vocês observem o que eu estou falando e tentem imaginar como um fluxo de energia, tá? Caminhando. Imagina que eu fiz uma viagem
E numa lojinha eu comprei um presente para alguém. Vou dar o nome aqui de Joana. É uma pessoa que eu inventei. A pessoa da lojinha ficou muito feliz por ter me vendido, porque eu paguei para ela o preço justo que ela cobrou. E ela me agradeceu muito. Naquele momento, eu falei com ela assim: olha, moça, embrulha com muito carinho, porque esse presente é para minha amiga Joana, que eu amo muito, e ela vai ficar alegre demais. E aí eu consegui, pegando naquele presente, imaginar a alegria no rosto da Joana ao receber aquele presente. E eu fiquei muito feliz. Vocês estão conseguindo ver o fluxo de energia e quanto de energia que eu estou depositando naquele gesto de uma lembrancinha, de um presentinho simples. Nesse momento, eu estou depositando naquele presente amor, alegria, querer bem. Aí eu chego aqui, chamo a Joana num canto para conversar à vontade e falo assim: Joana, eu trouxe esse presente para você. A Joana, naquele momento, fica extremamente constrangida e fala assim: não precisava. Vocês já viram isso? E ela fica tão mal com aquele presente, diz para mim: eu vou abrir em casa e te falo depois. Pensa bem, a Joana recebeu a energia que eu vim construindo para ela ou ela bloqueou? Né? Pensando aqui sobre essa Joana inventada, eu posso afirmar para vocês que ela aprendeu a dar, mas não aprendeu a receber. Ela entende que não é merecedora de nada. É uma pessoa trabalhadora, bondosa com os outros, mas que se cobra tanto que chega a ser cruel consigo mesmo. Concordam que tem muitas Joanas por aí e que acabam bloqueando esse fluxo da abundância? Então, vamos voltar ao título do estudo de hoje. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus veio nos ensinar o caminho para o amor. E a sintonia do amor é a sintonia de toda abundância divina. Algumas pessoas são boas, caridosas, muito prestativas para os outros, mas carregam dentro de si muita culpa, muita mágoa, muito desamor e vibram o tempo todo nessa frequência de desamor. Esse é o grande equívoco quanto aos ensinamentos de Jesus: amar ao próximo quanto a si mesmo. A medida do amor ao próximo tem como referência o quanto eu me amo. Jesus diz: não se abandone, porque eu não te abandono. Muitos não acessam essa abundância por não acreditar que é possível ou que mereçam. E isso só atrai mais escassez. Vou citar aqui 3 pontos, eu tive que restringir por causa do tempo, mas vou citar 3 pontos muito importantes no debate no movimento espírita, que acabam deixando as pessoas desacreditadas nesse merecimento e nessa possível felicidade. O primeiro ponto: tudo exige sacrifício. Um amigo meu, ele abriu um centro espírita em uma cidade do interior, aqui perto. E naquela época eu falei com ele assim, eu não esqueço esse diálogo, foi muito marcante para mim. Eu falei com ele assim: é difícil, né?
Sabe o que ele me respondeu? Ele falou: não, Tati, foi muito fácil, por sinal. Conseguimos o terreno, vieram pessoas para ajudar de todo lugar, as reuniões começaram muito tranquilamente. Nós colocamos um pôster de Jesus na porta e o padre da região falou que se falamos de Jesus é abençoado. Então ele chamou minha atenção e falou assim: as conquistas não precisam ser difíceis, Tati. Tira isso da cabeça. Isso foi muito marcante para mim. Precisamos nos libertar dessa crença de que a vida tem que ser de sofrimento. Não tem. Não devemos nos acomodar com essa situação. Se sofremos, é porque temos algo que precisamos aprender. O objetivo divino nunca é o sofrimento, e sim o aprendizado. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta muito interessante e que gera muito debate. A 815 pergunta: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da miséria ou da riqueza? E a resposta é o seguinte: são-no tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência divina e a riqueza incita a todos os excessos. As duas são perigosas. Se eu vim na miséria, eu preciso aprender a resignar, mas colocando uma vírgula e não um ponto final. Eu preciso aprender a conseguir sustento, a batalhar pela sobrevivência. E nada disso é fácil, eu não estou falando que é fácil. São esforços grandes nesse trabalho. Mas as queixas e os resmungos são ponto final. E a proposta dessa prova é colocar uma vírgula. É a gente aprender a lidar com aquilo ali e aprender a melhorar um pouquinho, a vencer um pouquinho. No caso da riqueza, nós temos o problema da liberdade. O dinheiro, ele significa liberdade para realizarmos todos os nossos desejos. Se eu experimento os meus desejos, eu posso me conhecer melhor, eu posso trabalhar em minha reforma íntima, mas se eu me entrego às paixões dos excessos, eu me perco e fico estagnado. O dinheiro é uma ferramenta de Deus. Se está na sua mão, é uma confiança de Deus em você. É hora de cuidar bem dele e direcioná-lo segundo Jesus recomenda: amar ao próximo como a ti mesmo. Viu? Tudo é aprendizado. Quando aprendemos, tudo flui naturalmente, porque é a lei divina. Se está difícil, consulte a si mesmo. O que eu ainda não aprendi? O que eu preciso aprender em lidar com essas questões que eu estou vivendo aqui? O segundo ponto, eu falei que eu vou falar 3. O segundo ponto, que é muito importante, que traz essa sensação de não merecimento da felicidade no meio espírita, é a visão de que eu sofro por causa do que eu fiz em vidas passadas. Né? O karma. No capítulo 2 do livro Emoções que Curam, Hermance Dufour diz que as questões do karma foram profundamente deturpadas por uma herança religiosa descaridosa e carregada de culpa. Trocamos aquele pensamento da Idade Média de que eu sofro porque Deus quis, para o pensamento eu sofro por causa do karma, do que eu fiz em vida passada.
No entanto, o fundo do pensamento é o mesmo. Eu me baseio na expressão da culpa. Nós precisamos nos libertar disso. Hermance diz que o karma não é com o outro. O resgate não é com o outro, e sim com o que ficou dentro da gente em função do que fizemos ao outro. São os registros de lesão que precisam ser mudados. É a dor que eu carrego dentro de mim por ter feito alguma coisa de mal ao outro, ou por ter recebido algum mal do outro. É essa dor que eu tenho que lidar. Por exemplo, uma pessoa que lesou fisicamente alguém, né? Cortou o braço de alguém. Ela não tem que vir em outra vida com aquela pessoa para aquela pessoa cortar o braço dela. Isso ainda é a visão do olho por olho, dente por dente. Nós precisamos avançar nisso. Uma pessoa que lesou alguém, ela fisicamente, ela pode vir numa outra vida como médico e curar muita gente, ajudar muita gente. Jesus recomenda que o amor cobre uma multidão de pecados, e não a dor, e não o sofrimento. É o amor que cobre a multidão de pecados. Imagine só, você vem para viver uma história com seu marido, para sofrer tudo de novo com ele. É isso mesmo. A reencarnação é uma oportunidade de aprendizado. Se for para viver tudo igual que eu vivi em vida passada, eu não preciso reencarnar. A oportunidade é do aprendizado. Karma, no sentido de quitação, é solução de pendência. É com a gente mesmo, é com a nossa consciência. O outro é um professor que nos ensina. Junto com o outro, eu vou aprender autoamor para me libertar de uma relação tóxica. Eu vou aprender a ter paciência e tolerância com o processo do outro. Cada um de nós tem uma missão de aprendizado. As relações saudáveis são de contribuição para o crescimento. E eu pergunto para você, se você já perguntou para aquele que caminha com você hoje, filho, marido, esposa, vizinho, você já perguntou para eles assim, quais são seus sonhos? Como eu posso contribuir com seu crescimento sem impor as minhas vontades, que é puro ego? Quanto à fala, eu vim para salvar o meu marido, olha, a gente não salva ninguém. Nós não conseguimos mudar o outro. Eu colaboro com ele, eu participo com ele, eu ajudo. Mas essa proposta de salvar o outro, a irmã se diz que é uma prepotência enorme. E que uma relação legítima não há abandono, autoabandono. A gente tem que se cuidar muito. E aí eu pergunto para vocês, quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos? Porque para que você contribua para o seu crescimento e que o outro contribua também para o seu crescimento, é preciso você saber para onde você quer ir, né? Quais são seus planos, né? Quais são seus desejos, seus sonhos? E aí você começa a caminhar nesse sentido. O terceiro e último ponto, muito comum na seara espírita, é falar que a felicidade não é desse mundo. Vocês já ouviram falar isso? A felicidade não é desse mundo. E as pessoas falam assim, não, eu não sou feliz, eu não dou certo com ninguém porque a felicidade não é desse mundo. E ainda dizem assim, mas foi Jesus que disse isso, que a felicidade não é desse mundo. E eu aviso para vocês, não foi Jesus que disse. Jesus disse, meu reino não é desse mundo.
Jesus diz, ele vem trazer a visão de um mundo muito mais amplo, um mundo que não se restringe ao planeta Terra, é uma vida eterna e que eu estou vivendo aqui. Nós temos que aprender essa ideia de continuidade. Não vai ter um momento em que eu vou desencarnar e acordar outra pessoa. É uma continuidade do aprendizado. E eu vou ler essa palavra, essa frase, a felicidade não é desse mundo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. Eu vou ler a última frase desse tema lá, que está escrito assim: que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse objetivo grandioso de preparar as novas gerações um mundo em que a felicidade não seja uma palavra vã. 1853, gente. E a felicidade ainda é uma palavra vã. Essa frase, a felicidade não é desse mundo, é uma interpretação do livro Eclesiastes, é um livro do Antigo Testamento. Eu vou projetar aqui para vocês, para mostrar um pouquinho. Um momento. Vou mostrar para vocês. Está dando para ver? Elde, tá? Eclesiastes é um livro. Os livros do Antigo Testamento não tem muito autor, assim, eles são escritos pela comunidade, né? Mas Eclesiastes, os estudos atribuem ele aos pensamentos do rei Salomão, que é um filho descendente do rei Davi. Então, o rei Salomão, ele estava pensando sobre isso, sobre os bens, sobre a vida. E ele começa assim: palavra do Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Eu detestei a vida, porque aos meus olhos tudo é mal no que passa debaixo do sol. Tudo é vaidade, vento que passa. Ele faz vários versículos falando sobre coisas e fala assim: tudo é vaidade, é vento que passa. Ele fala que também se tornou odioso para mim todo o trabalho que produzi debaixo do sol, porque devo deixá-lo àquele que virá depois de mim. Ele fala de todas as conquistas de bens terrenos, que aqui ele chama de debaixo do sol, e que ele vai deixar para alguém, né? Não é dele, ele vai deixar. Ele fala do desapego. E ele fala assim: e estou preocupado, porque eu vou deixar para alguém, e quem sabe se ele será sábio ou insensato. Contudo, ele disporá de todo o fruto dos meus trabalhos que deixo debaixo do sol e que custaram trabalho e sabedoria. Mas ele fala assim: até essa preocupação minha, também isso é vaidade, né? Então, ele fala assim: que proveito tira o trabalhador de sua obra? Eu vi o trabalho que Deus impôs aos homens. Todas as coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Ele fala da importância do tempo de Deus. Ele pôs, além disso, no seu coração a duração inteira, que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro. A obra divina somos nós, é o nosso coração. E ele tem uma duração inteira.
né? De um extremo ao outro. A gente não consegue compreender, mas ele está aqui. Esse tempo de Deus, ele está aqui no meu coração. Assim, concluí que nada é melhor para o homem do que alegrar-se. Então, mesmo assim, mesmo entendendo que tudo é vaidade, vento que passa, ou seja, eu como rei, eu conquistei muita coisa, eu tenho muita coisa, eu sei que vai ficar. E ele fala assim eu concluí que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar durante sua vida. E que comer, beber e gozar de fruto do seu trabalho é um dom de Deus. Olha que interessante. É fruto do meu trabalho. E ele fala, somente encontrei isso. Deus criou um homem reto, mas é ele que procura extravios. Ou seja, ele fala que pelo livre-arbítrio é que a gente acaba se desviando do caminho reto. Com todas as ressalvas, tá, gente, desse texto cultural do povo hebreu daquela época, que a gente sempre tem que ler o Antigo Testamento, lembrando que é uma outra cultura. O rei Salomão, ele fala assim, eu tenho tudo, mas os bens conquistados são como o vento que passa. E ele fala assim, o mais importante é o que eu construí dentro de mim durante o meu caminho. E ele fala assim, aproveita a vida, mas não se apegue, porque tudo isso é vento que passa. Ele conclui dizendo que tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus. Ou seja, lembra que Ele está aqui, que Ele cuida de nós, né? Que Ele está no nosso coração. Guarda os seus mandamentos, que hoje a gente sabe muito bem que é a lei de amor, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra. Ou seja, tudo aquilo que eu construí, o juízo que é a nossa consciência, ela vai chamar a responsabilidade. E até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Então, é interessante a gente entender que essa chamada do livro do Evangelho segundo o Espiritismo para essa obra de Eclesiastes é para que a gente consiga compreender que a principal obra divina é o nosso coração, né? Que ele está e que pelas obras nós vamos colocando essa mensagem de Deus. E a felicidade, ela não está nas coisas que conquistamos. O nosso desejo, a nossa vontade para conquistar, ela é para que possamos nos tornar melhores durante essa caminhada, né? Aqui já vou passar só mais um ponto aqui, por causa do tempo. Vou encerrar falando para vocês o seguinte: Jesus multiplica, ele não cria do zero, ele multiplica. Então, ele pediu para as pessoas trazerem alguns pães para que ele multiplicasse os pães. Ele pediu para que alguém trouxesse a água para que ele tornasse a água vinho. Se eu não fizer nada, qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, eu tenho que fazer pelo menos um. Se eu fizer um movimento, ele multiplica. A gente entra na lei, né, de abundância. Lembrando que Jesus sempre perguntava: o que queres que eu faça? Então, quando ele encontra o cego, né, Bartimeu, e ele pergunta assim: o que queres que eu faça?
Hoje, eu penso que o melhor para o cego não seria talvez ele ver naquele momento, talvez seria ele ganhar muito dinheiro, porque com a cegueira ele tinha autorização para pedir esmola. Então, a partir do momento em que ele se curou, ele estava num aperto danado. Mas Jesus perguntou: o que eu queres que eu faça? E ele falou assim: que eu veja. Eu não tenho assim habilidade para pensar o que seria melhor, né? Eu penso em vários caminhos de opções aqui para o cego Bartimeu. E eu tenho certeza que Jesus também sabia de muitos caminhos que ele podia seguir. Mas o que é curioso no Evangelho é que Jesus não fica debatendo o desejo do outro, né? Ele fala assim: o que queres que eu faça? Que eu veja. Então tá bom, então você vai ver. Esse desejo, essa vontade é o nosso, nós nos abrirmos para a nossa cura, é o nosso movimento de nos aproximarmos da cura. Eu estou fazendo me esforçando num caminho, né? E isso vai se multiplicar, vai caminhar conforme o meu aprendizado, aquilo que for bom para mim, conforme o meu aprendizado, né? Então, eu fico aí, deixo o nosso tempo acabou, e eu deixo para vocês essa pergunta. Se Jesus chegasse aqui até agora e perguntasse para vocês: o que queres que eu faça? Será que a gente teria uma resposta pronta para dar para ele? Gente, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Tati. A gente que agradece a oportunidade, né, de você trazer o estudo aqui para nós. Agora a gente passa para a parte de reflexões, né, em relação ao que foi dito, com perguntas, considerações. Então, a gente tem uns minutinhos para poder conversar aí a respeito desse tema. Posso? Pode. Então, gosto muito quando você faz palestra, Tati, porque eu me identifico muito quando você fala assim. Eu vou mentalizando toda essa, eu vou seguindo o seu fluxo. Quando você falou do pai rico, eu até falei assim, ué. Aí é que na segunda frase eu já vi que era Deus. Você tem toda a razão. Você só terminou com a história que não era fictícia, mas ela é real. Ela não é fictícia. Nós somos herdeiros mesmo, nós temos DNA de Deus. A gente ainda não colocou isso na cabeça. Então, Deus é rico? Nós somos ricos. Nós somos muito ricos. E essa abundância, né? Não é ser nem pergunta, é mais uma reflexão do que você falou, porque, como sempre, quando eu estou nas palestras, para mim não perder, porque às vezes é muita coisa, eu tenho um papelzinho que eu vou anotando. E aí eu coloco uma coisa, isso aqui. Se eu tivesse lá presencial, eu perguntaria. Aí o que acontece? Essa abundância, olha, do que nós temos desse mundo feliz, eu já participei de algumas palestras que a pergunta era essa: você é feliz? Aí todo mundo fica com aquela coisa assim, né? Eu lá dentro de mim falava, sou, mas como todo mundo levantava a mão e falava que não era, eu ficava com vergonha, porque só eu sou feliz. Se o mundo está tão, nossa, a gente vê na África tanta fome, meu vizinho, isso, e aqui ninguém é feliz, por que eu sou feliz? Eu achava que tinha alguma coisa errada em mim, porque nesse mundo todo que é de infelicidade, só eu que sou feliz, ficava caladinha. Mas aí uma pessoa falou, é merecimento, enfim, eu fui elaborando,
essa coisa, né, do ser feliz, ela é muito interior. Por isso, e que eu fui percebendo que Jesus na cruz era feliz, mesmo sofrendo. Ele já tinha isso introjetado dentro dele. Não importa as circunstâncias. E aí, quando você pôs essa abundância, essa energia de amor que a gente tem, que não consegue achar-se digno dela, porque essa culpa que eu tinha de ser feliz, mas eu sou feliz e ninguém é, tem alguma coisa errada. Então, essa elaboração vai me fazendo crescer dia a dia, e quando eu assisto uma palestra igual essa sua, que me dá essa certeza que estamos no caminho certo. E esse tempo de Deus, ele é exclusivo, esse carinho, esse amor de Deus é com cada filho, aquela coisa que eles falam, que cada filho é um dedo e é diferente, a gente ama diferente, mas Deus ama todos iguais, mas cada um tem as suas características. E que a gente seja feliz, mesmo vivendo num planeta como este. Isso aí, cada vez mais, eu vou vibrando nisso, na medida do possível, que eu posso ajudar as pessoas, eu vou ajudando, mas eu também não sou perfeita, e mesmo ajudando, eu vejo a ingratidão, mas isso às vezes me abala, porque é uma pessoa que você ajuda, que você gosta, e a pessoa depois faz alguma coisa que não é legal, eu lembro de Jesus na hora, lá, o mais legal do que Jesus, a gente pôs ele na cruz e ele estava feliz lá em cima, me perdoando. Então, seguindo esse caminho, nós vamos nessa evolução. Então, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua abundância de energia, pelo presente aí da Joana, que já aconteceu isso muitas vezes comigo, mas essa energia, ela não deixa de ter. Uma coisa que você falou, só para terminar, porque tem gente que quer perguntar. Eu tenho muita facilidade de dar e tenho muita dificuldade de receber. Quando os outros fazem alguma coisa para mim, eu não sei se eu fico humilhada, se eu fico... Não sei, é aquela coisa do merecimento, mas eu falo na minha cabeça, se ela está me dando aquilo que é de melhor em retribuição, eu já vi falar que isso é orgulho, de não receber. Uma vez, é um orgulho nosso, de não querer receber. Como mesmo diz que a gente não tenha... É vaidade, vento que passa. Vaidade, Mesmo que a gente não tenha precisando, uma vez eu encontrei com uma diretora, conheci, ela falou, olha, eu tenho uma na minha gaveta, um potezinho cheio de anel de bala, que as crianças trazem, crianças pobres da minha escola, trazem para mim, para me agradar, e eu recebo como se fosse a maior joia de diamante. Isso eu não esqueci, olha que tem anos que ela me falou isso. Então, que a gente saiba receber, porque é difícil para nós. Beijão, obrigada, Tati. Obrigada pelo comentário, é muito bacana, porque eu sou feliz, e é bom achar mais uma, porque a gente tem questões na vida, e a gente passa por muita coisa, mas a gente é feliz, como diz Jesus, eu tenho fome que eu faça a vontade de meu Pai. Quando a gente vê que a gente está aprendendo, que está crescendo, essa alegria, né? Essa felicidade. E eu lembro a palavra bem-aventurança, né? Do grego é makarió, significa felicidade, e é justamente a felicidade do afortunado, do próspero, do abundante, né? Então, ali nas bem-aventuranças também tem todo o nosso caminho para a busca dessa felicidade. É isso mesmo. Tati, eu vou ler aqui para compartilhar, né, com todos, que a Angélica colocou. Ela colocou assim, parabéns, Tati, como sempre, você nos mostra como Deus é maravilhoso. Quer nos ver bem, felizes. Precisamos urgente
parar de falar de sofrimento necessário, urgentemente, né? E eu acho engraçado, assim, quando as pessoas falam assim, o médium é aquele que mais deve, vem para sofrer. Gente, eu adoro ser médium. Que sofrimento bom, né? O objetivo divino não é sofrer, né? Eu respondi para a Angélica, agradeci o carinho, viu, Angélica? Pelo carinho que você sempre me recebe. É tão bom, eu fico pensando assim, imagina o anjo da guarda, nossos mentores, nossos guias, e fala assim, eu vou dar um presente para a minha pupila, que é cada um de nós, para o meu pupilo. Né? Sei lá, vamos imaginar, vou dar um copo d'água para o meu pupilo. Quando você dá um presente para a pessoa e a pessoa fica feliz demais, não é bom? Agora, se dá o presente para a pessoa e a pessoa fica assim, não mereço. Gente, recebe e fala assim, olha, que venha mais. Né? Eu estou aqui para receber muito e que venha mais. A gente precisa mudar esse padrão de pensamento da Idade Média, da culpa, do não merecimento, do umbral, porque nós vamos para o mundo de regeneração e vamos para o mundo feliz. Nós temos que nos preparar para isso, né? É isso mesmo. Alguém quer falar? Se alguém quiser comentar alguma coisa aqui no chat também, a gente tem uns minutinhos. Tati, você colocou a questão, né, que a gente é preguiçoso mesmo, né? Geralmente deixa para depois, para amanhã, mas assim, quando a gente quer uma coisa muito, 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 a gente não é preguiçoso. A gente move tudo, né, que a gente puder para poder conquistar. Então, é uma questão mesmo de querer, né? Daquela vontade de adquirir. Aí, eu adquirir em todos os sentidos, né? Material e espiritual. Então, eu fiquei pensando nisso. A gente é conveniente quando é preguiçoso. A gente está, né, sendo conveniente e acomodado. Mas quando a gente quer uma coisa muito, a gente vai com muita força, né, para adquirir. E essa força, ela precisa ser do tamanho de uma semente de mostarda, né? Que é a nossa fé, é a nossa confiança, né? Então, é claro que tem pessoas que vivem uma vida muito complicada mesmo, né? Há pessoas de extremo sacrifício, a gente sabe disso. Mas mesmo nessas condições, o objetivo é sempre o aprendizado. É que eu possa aprender a lidar com aquilo ali, mas sem me abandonar, né? Sem o autoabandono. Então, aprender a amar o outro, sim, mas na medida em que eu me amo, em que eu me cuido. Né? É isso mesmo. Tem uma outra coisa que você falou, que eu coloquei uma dúvida aqui, quando a gente vibra no desamor, a gente ajuda o outro, mas acha que a gente não merece ser ajudado, né? Não merece estar bem. Eu fiquei pensando se essa vibração de negatividade em relação a mim, ela não impede que eu ajude o outro? Porque, assim, eu estou ajudando muito o outro, ajudando, mas quando vem a ajuda para mim, eu acho que eu não mereço, né? Não faça isso por mim.
mas será que essa vibração que eu tenho de não merecer, eu também não estou achando que o outro não merece? E essa ajuda, será que ela é falseada, vamos dizer assim, entre aspas? Mais ou menos isso. Eu entendo bem o que você falou. Haroldo Dutra, ele fala muito nas palestras dele sobre a questão do avião, né? Que fala: máscaras de oxigênio cairão em caso de emergência, coloque primeiro em você e depois no outro. Porque se você colocar no outro primeiro, você cai duro e não dá conta de ajudar o outro, né? Então, se você não está bem, se você não está em paz, como que você vai ajudar o outro, né? Por outro lado, a bem-aventurança da misericórdia, né? A misericórdia, eu trazer a miséria do outro para o meu coração, né? Eu trazer a dor do outro para o meu coração. Por que atraímos pessoas com a mesma dor? Então, se eu estou passando por uma dificuldade, eu atraio um tanto de gente com aquela mesma dificuldade, né? Eu trago a dor do outro para o meu coração e eu me curo e ajudo o outro, né? Então, nós nos ajudamos mutuamente, né? Essa atração pela vibração da dor, ela acontece para que nós cresçamos juntos. Olha como que isso é perfeito, né? Então, nós precisamos entender que até para ajudar o outro, a gente precisa de ser ajudado, de ter amor, de merecer, né? E quanto mais a gente recebe, mais a gente tem condições de dar, que é um fluxo também, né? Quando fala a quem muito é dado, muito será cobrado, é a nossa consciência que cobra. Uhum. Fala assim: puxa vida, eu recebi tanto, eu vou dar também, né? Eu quero doar também disso que eu recebi. Agora, entendo uma certa hipocrisia, de quando eu falo assim: olha, segue esse caminho aqui que eu estou propondo, mas a minha vida não está boa, não. Se o caminho é bom, tem que ser bom para você, né? Nós temos que trazer a experiência do Espiritismo como algo bom na minha vida, até para ser exemplo para o outro, né? O Evangelho, ele é bom para mim, e a partir do momento em que eu me transformo, eu posso transformar o outro pelo exemplo. Uhum. Né? E o exemplo arrasta, né? É verdade. Ô, Tati, então, deixa eu colocar. A Angélica está falando aqui. É comum não estarmos bem, mas ao fazermos algo por alguém, automaticamente já nos sentimos melhor. Bacana, né? É isso mesmo. A dor do outro, fala assim: tenha bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Uhum. Ao lidar com a dor do outro, eu também lido com a minha, né? E isso é muito lindo. Bacana. Muito obrigada. Então, a gente que te agradece, viu, Tati? Obrigada pela boa vontade. Vamos agendar mais, né? Estudos para a gente conversar aqui, que é muito legal. Então, a gente vai encerrando, né, no plano físico a reunião. Vamos fazer a nossa prece, né, de encerramento, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade que trabalha na seara do Cristo, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui novamente, buscando melhor entender a palavra de Jesus, para nortear a nossa vida no caminho do bem, da felicidade, da harmonia, da paz no coração. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, através dos trabalhadores da tua seara. Que possamos perseverar no caminho do bem, buscando a harmonia, para seguirmos confiantes num amanhã
florido, vitorioso, e que possamos construir em nós o mundo de regeneração como transição para um mundo feliz. Obrigada, Senhor, ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então é isso, gente. Obrigada a todos, né? Boa noite. Boa noite. Obrigada, Janine, aí, por colaborar aí com a gente. Ao Pedro, né, que tocou